como dar conta de tudo? Como dar conta de tudo? Gente, eu ouço tanto essa pergunta. Como que você faz com 5 filhos, trabalha fora, cuida da casa, né? Tem marido, tem tudo pra dar conta. Como é que você dá conta de tudo, né? Então, essa é uma dor que todo mundo carrega. Não só eu, né? Não só as pessoas que vêm me perguntar, mas de uma forma geral, todo mundo carrega essa dor de querer dar conta. E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que essa dor, na verdade, ela é uma marca da eternidade em nós, né? Eu costumo dizer que Deus selou o nosso coração, parafraseando, né, o nosso querido Santo Agostinho: inquieto está a minha alma e só repousará quando para ti voltar. Então nós temos uma sede de perfeição, nós temos uma sede de perfeccionismo. A gente quer sim fazer tudo, a gente quer fazer tudo da melhor maneira, a gente quer fazer cada vez mais, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer abraçar o mundo. E isso é sede de céu. A única coisa é que assim, a gente não vai dar conta. Não vai dar conta. Sinto lhe dizer, né? Eu vou falar pra vocês, não saiam, eu vou falar pra vocês como que eu dou conta do tudo que eu escolho. É essa questão, é uma questão de ordenar prioridades, é uma questão de justiça, de dar a cada coisa o seu tempo devido. Então temos aí a virtude da ordem, temos a virtude da justiça, temos a virtude da temperança, de parar quando tem que parar, porque às vezes a gente mesmo não quer parar o que a gente está fazendo, né? A gente não consegue parar o que a gente está fazendo, a gente não quer parar o nosso corpo, né? No sentido, eu quero dormir mais um pouquinho, ou eu quero ficar na mesa conversando, ou eu... Entende? A gente abre concessões, ou eu quero ficar aqui, ó, só rodando a tela do celular, célula do celular, enfim. Entende? Então, assim, há uma série de coisas que a gente precisa ordenar na nossa vida. E na minha prática clínica mesmo, né, aqui no consultório, eu todos os dias, eu aplico uma ferramenta que é pra gente identificar como que essas coisas estão ordenadas no coração dos meus pacientes. E, gente, a maioria está desordenado, não tem noção de prioridade. Coloca uma prioridade que não é prioridade, sabe? Ou acha que aquilo é prioridade, não é. Conforme eu vou fazendo perguntas, as vendas vão caindo e a pessoa fala, de fato isso não pode esperar, ou de fato isso não é importante, ou de fato isso é mais importante do que isso. Enfim, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje, dessa ferramenta, como que eu faço, né, como que eu conduzo os meus pacientes, né, o meu método de trabalho, inclusive, chama-se Ordene-se, né, um deles, para isso, né, tem outros métodos. Mas enfim, então fica aqui comigo até o final que a gente vai trabalhar um pouco essas questões. É importante a gente trazer um pouco da teoria, né, do porquê, do que é a virtude, o que são essas coisas, essas virtudes em especial que eu comecei a trabalhar, para que a gente entenda também como funciona o nosso cérebro, então um pouco da neurociência, né? O conhecimento nos liberta. O conhecimento nos ajuda a decidir a favor de nós, né? Desenvolver essas habilidades é muito mais fácil quando a gente sabe o que está por trás, seja do funcionamento da nossa mente, seja do funcionamento da nossa alma. Então eu começo a trabalhar a favor de mim mesma, entende? Eu começo a trabalhar com as ferramentas que eu sei que eu tenho e buscando as ferramentas que eu já sei que eu não tenho. Então, o conhecimento liberta, gente. O conhecimento é capaz, sim, de nos ajudar a levar com leveza esse dar conta de tudo, tá? Então, vamos lá, né? Mas assim, eu também já estive nesse lugar de desespero, sabe? De desespero diante do tudo. Além do desespero, vamos ver se alguém se identifica comigo aqui. Há uma questão do vitimismo. Há uma questão muito grande do eu que faço tudo, ninguém me ajuda. E a gente se coloca num lugar de vítima que a gente não é. Não é. Primeiro porque normalmente a gente faz escolhas erradas do que fazer, de quando fazer, de quanto tempo fazer, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas. Como é que algumas pessoas aproveitam tão bem essas 24 horas e outras ficam patinando na rotina? E chegam exaustos, e não é de não fazer nada, mas é de fazer um monte de coisa
entre aspas, inúteis, no sentido de que não eram necessárias ali naquele momento, naquele dia, e no fim do dia se dão conta de que o que era para ser feito não foi feito. E isso gera uma frustração absurda, né? Então, além da frustração, esse vitimismo de que o mundo precisa me ajudar, de que minha mãe não me ajuda, porque minha sogra é isso, porque meus vizinhos, minha irmã, eu ouço muito isso. A gente precisa sair deste lugar de vítima. Ninguém te deve nada, meu bem. Ninguém me deve nada. As pessoas não devem nada, sabe? A minha vida eu tenho que assumir. Se alguém me ajudar, se eu pedir e der certo, amém. Se não der, entende? As pessoas também estão vivendo as suas vidas. As pessoas também estão caminhando com as suas próprias pernas. Então a gente tem que sair desse lugar de vítima. E sair desse lugar de vítima também é libertador, porque a gente começa a entender que o que a gente faz, quando a gente começa a dar conta do que a gente tem que dar, do tudo que a gente tem que dar conta, qual é o tudo que eu tenho que dar conta hoje, né? Então a pergunta tem que mudar, não é como dar conta de tudo, é de que tudo eu tenho que dar conta hoje. E quando a gente começa a fazer essa pergunta de que tudo eu tenho que dar conta hoje, eu começo a me colocar num lugar de alguém que ama. E o que é amor, gente? Amor é sair de si, amor é decisão. Amor é doação. Amor não é sentimento, não é comichão, não é frio na barriga, não é nada disso. Amor é decidir-se pelo amado. Amor é decidir amar mais, né? Tal como o próprio Cristo nos ensinou. Então, amor é dar tudo, tudo, né? É tudo. É exatamente como Santa Teresinha, minha amiga do céu, diz, né? Então, assim, eu não posso amar pela metade, então que eu ame por inteira. Eu não quero te dar só o que me sobra, que eu me dou por inteira, Senhor. E esse se dar por inteiro é aqui agora, gente, sabe? É no dia a dia, na família, é no nosso ofício, é no nosso trabalho, enfim. Vamos começar a dividir essas caixinhas aí para saber do que eu tenho que dar conta de tudo. Né? Qual é esse tudo? Mas, como eu ia dizendo, eu já estive aí nesse lugar do querer dar conta de tudo, e do vitimismo, e do coitadismo, e de começar a uma série de brigas internas, como eu botei no vídeo que eu postei hoje, lá na rede vizinha, né? Enfim, sobre isso, né? Sobre como essas brigas começam no nosso coração, porque a gente acha que o mundo deve alguma coisa a gente, que a outra pessoa deve alguma coisa a mim, né? E no fim das contas, eu preciso me doar, eu preciso fazer. Viktor Frankl, né? Ele diz que se há possibilidade de mudar, né? Vamos do começo. Se a situação é favorável, desfrute-a. Se a situação é ruim e há possibilidade de mudar, mude-a. Se a situação é ruim e não há possibilidade de mudar, mude a si mesmo. É a vida te convocando a enxergar essa situação de outra maneira. Em última instância, a gente sempre tem a liberdade de enxergar diferente e de encarar a vida de uma maneira diferente. Em última instância, ninguém me rouba isso. Não importa a doença, não importa a demência, não importa a situação social, não importa a situação econômica, não importa se fulano me abandonou, não importa se fulano me difamou, não importa. Em último caso, a decisão de como encarar isso é minha. E é essa forma de encarar que vai nos aproximar ou nos afastar mais do céu, né? E a exemplo de Cristo, dos seus apóstolos, dos seus santos, né? A gente vê que eles caminharam pela entrega do todo, pela doação de tudo, pela renúncia, pelo amor até a última consequência, seja ela morte de cruz, morte de espada, morte de... enfim, o amor nos pede o tudo. E este tudo começa em eu não reclamar, não murmurar, não me achar vítima desse tudo que eu tenho que dar conta, né? Então eu já estive aí e comecei a repensar há uns bons anos atrás, né? Sei lá, já tem uns 9 anos que eu venho estudando, porque isso me despertou para a necessidade de entender o crescimento em virtudes, né? Ok, né? Como que fazem as pessoas virtuosas? O que são virtudes?
Foi dali que eu comecei a entender que eu precisava ordenar a minha vida, que eu precisava ordenar a minha rotina, que eu precisava ordenar as grandes áreas da minha vida, né? Inclusive de largar um concurso público, de desistir da carreira de docência em prol de uma ordem interna minha, né? Do que eu via que Deus me convocava. Mas isso é um papo para outra live, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que essa inquietação diante de uma situação que tá posta, sabe? Tipo, ok, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou cansada todos os dias e eu me sinto vítima diante dessa situação. Eu não queria mais continuar daquele jeito. E aquilo me levou à oração e ao estudo, né? A oração e ao estudo, a conhecer outras histórias, para além do que esse mundo maluco de hoje vem pregando sobre o viver o eu tenho o direito, e o meu momento, e eu. A gente vai se enchendo de nós mesmos e vai se esvaziando de sentido. A gente vai se esvaziando de sentido, porque não é isso que Cristo nos ensina. E se a gente está pensando em caminho de céu, o que Cristo nos ensina é que a gente se esvazie de nós mesmos e se encha dele, para que a gente possa amar, para que a gente possa se doar, né? Mas vamos começar, né? Então, o mito de dar conta de tudo, eu não sei de onde surgiu isso, que as pessoas são enlouquecidas para dar conta de tudo e a gente não vai dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar é, assim como eu mudei esse eixo, que você aprenda a mudar também. Não é eu quero dar conta de tudo. A pergunta tem que ser: qual o tudo que eu vou dar conta hoje? Entende? Qual é o tudo que eu vou dar conta hoje? E se a gente começar a se programar com mais antecedência, a gente começa a olhar para a semana. Qual o tudo que a semana me impõe hoje, essa semana? Qual é o tudo que eu tenho que dar conta? E pronto, é saber ordenar essas caixinhas. Qual é o tudo que eu tenho que dar conta hoje? Começa a mudar essa frase. Como que eu vou dar conta de tudo? Qual o tudo que eu tenho que dar conta hoje? Qual o tudo que eu tenho que dar conta essa semana? Qual o tudo que eu tenho que dar conta esse mês, esse ano? Enfim, né? Eu preciso dar conta disso. Porque essa mãe que busca ser perfeita em todas as áreas, todas, sabe? Uma casa impecável, limpa, organizada, com tudo muito organizado, assim, a roupinha em ordem de cor, e os sapatinhos todos bonitinhos, e os potinhos da cozinha, sabe? E tudo muito milimetricamente calculado. E ao mesmo tempo, essa mãe quer ser amorosa com seus filhos, presente, paciente. Se essa mãe não tem empregada doméstica, se essa mãe não tem nenhum tipo de funcionário ou ajuda, diarista, se ela não tem alguém que colabore com esse nível de exigência, ela não vai dar conta. Não vai, porque criança é um trem bagunceiro. É barulhento, sabe? Hoje eu postei uma história de manhã que retrata a minha manhã toda. Aliás, não é só amanhã, é o dia inteiro assim. Eu saí de casa pra gravar, pra vir aqui fazer a live, e o quarto de brinquedos estava um Deus nos acuda. Só que como hoje eu priorizei, olha aí, o dar conta de tudo e o dar conta de que tudo. Hoje a minha prioridade foi deixar as crianças calmas, colocar na cama cedo, para que eu conseguisse fazer isso agora com tranquilidade. Então eu vou chegar em casa, os brinquedos vão estar lá. Decisão, eu decidi isso, entende? Mediante o quê? Mediante uma série de coisas que a gente tem que pensar, meu Deus do céu. Eu vou deixar essas crianças estressadas, ela entende, assim, porque eu tive que antecipar a rotina, né? Vamos só assim, contextualizar. Eu tive que antecipar essa rotina hoje para conseguir estar aqui, para conseguir preparar as coisas, as luzes, enfim, vocês não veem, mas tem um bastidor aqui, né? E isso exige um tempo. Então, normalmente eu coloco eles para dormir por volta de 8. Hoje a gente começou a rotina de botar para dormir por volta de 7. Então, para não atropelar isso e prejudicar uma coisa que eu já tinha previsto, que era isso aqui que a gente está fazendo agora, escolhas. E depois eu vou chegar em casa e vou ver. Se eu tiver com disposição para guardar, eu guardo hoje. Senão eu guardo amanhã e ninguém vai morrer por causa disso. Entende? E eu não me sinto menos por causa disso. Porque eu escolhi as minhas batalhas. Qual tudo que eu vou dar conta? Mas vamos seguir, né? A gente já vem falando nas nossas lives sobre a importância da neurociência e o que acontece com o nosso cérebro em determinadas ações, né, com a questão dos temperamentos, da raiva, da impaciência e tudo mais. É igualmente importante a gente pensar na neurociência na questão do dar conta das coisas.
Existe um estudo científico que mostra que há 3 coisas que causam satisfação no cérebro em igual intensidade, né? Em igual proporção. Intensidade talvez não seja a palavra. Que é a questão da comer, a relação sexual e metas. Metas batidas. Olha que coisa! 2 coisas que são levadas para a sobrevivência, entende? E mais a sobrevivência da espécie e mais bater meta. O nosso cérebro, quando a gente consegue bater meta, eleva em nós serotonina, né? O hormônio do amor, o hormônio da alegria. Eleva em nós uma certa adrenalina, daquela sensação de dever cumprido, entende? Se eu não cumpro, no entanto, as metas que eu me propus a cumprir, ele eleva o que, gente? Aquele hormônio que a gente já vem conversando? Cortisol. Ele eleva o cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. É o hormônio que me coloca em estágio de alerta, de luta e fuga. Eu já tive paciente que sentou comigo e a gente conversando sobre isso, fazendo as ferramentas que eu uso para conseguir identificar a ordem, a desordem, enfim. Esse paciente tinha 57 itens abertos na agenda do dia. Então, 57 itens. Qual a chance dele dar conta de 57 itens no dia? Ele não vai dar conta, entende? E aí é uma série de coisas que a gente precisa trabalhar, né? Como organizar na minha mente, que dia que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou fazer isso? Isso é pra hoje? Isso é urgente? Isso não é urgente? E aí a gente vai chegar a isso ainda. Fica aqui comigo que no final eu vou contar pra vocês esse método que eu uso na minha vida, né? De como dividir isso em blocos, ou de urgência ou de não urgência, como identificar essas coisas. Mas fato é que esse paciente, ele tinha um nível de ansiedade patológica, né? Com uso de medicamento, se eu não me engano, 3 medicamentos, para dar conta do nível de estresse e ansiedade. Porque como que fica a nossa cabeça quando a gente tem meta em aberta? Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Imagina 57 coisas na cabeça e mais ainda, uma outra coisa que assim, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Meu Deus do céu, repassa todas e aí você fica repassando. Eu tenho que fazer isso. Por mais que você tenha agenda, por mais que você diga assim, eu botei na agenda e vou... Não, você vai ficar pensando porque você se propôs a fazer aquilo naquele dia. Então a primeira coisa é a gente saber ordenar o que é importante, o que eu vou fazer hoje, o que cabe na minha rotina hoje, o que é compatível com a minha rotina. Como que é a minha rotina? Eu tenho filhos, eu não tenho filhos? Eu tenho um filho, eu tenho vários filhos? Entende? Eu trabalho fora, eu não trabalho? Eu cuido só da casa, que já é coisa pra caramba, mas eu cuido da casa e trabalho fora? Entende? Eu ajudo minha mãe porque ela é doente, trabalho fora e tô em casa. Como é a sua vida? Nós somos únicos, irrepetíveis, e a minha vida é completamente diferente da sua. Embora a gente tenha ali algumas singularidades que se cruzam, a minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. A gente tem que começar a identificar por quê? Porque a gente tá lá olhando o Instagram, sabe? E a gente entra naquela influencer que tem a mesa posta, né? Ela posta sobre mesa posta. E a gente tem a sensação de que o resto da vida toda dela é igual à mesa posta. Eu tenho feito bastante isso no meu Instagram, de postar o close e o corre, vocês têm visto? Né? Como que é a foto que eu normalmente posto, né? O meu café passando, ou o vídeo. E como tá no momento, sabe? Como que tá? Não é aquilo, gente, entende? Por mais que a gente saiba que não é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Então eu estou mostrando para vocês de verdade, a vida normal, o dia a dia, não é daquele jeito de Instagram, com fundo musical e com filtro que deixa tudo meio com um tom cinematográfico, sabe? Ou que dê um preto e branco, um tom de nostalgia. Não é, sabe? A vida do ser humano é corre, gente. É corre, todo mundo tá nesse mesmo corre. Só que se eu entendo qual que é o corre que eu tenho que ter, qual é o meu corre, eu consigo orquestrar melhor. Para quê? Para que eu cumpra o que eu tenha que fazer, o que eu tenha verdadeiramente que fazer. E isso me leva a chegar numa conclusão que não é minha também, né? É fruto de estudos, mas compartilhando com vocês, que é o que nos diz
São Tomás de Aquino, que o amor dá forma a todas as virtudes. Então, como eu sei o que eu tenho que fazer? Amando. Olha que coisa mais bonita. E ele tem uma frase que eu, inclusive, ontem compartilhei com as meninas que eu tô dando um curso sobre... Era um curso de paciência que virou um curso de plenitude, sabe? Como ser plena. Como ter a plenitude sendo mãe, mulher, dona de casa, enfim, né? Católicas, para católicas, que buscam a santidade, que têm esse desejo ardente de céu, enfim. Mas eu estava compartilhando com elas essa frase que São Tomás de Aquino diz: o amor dá forma a todas as virtudes. E outra frase que ele diz que se você tem amor, você pode fazer tudo, porque você vai estar fazendo certo. E essa frase, ela não tem um tom de permissividade, ela não traz uma permissividade, muito pelo contrário, não é uma questão de oba-oba, se eu amo, tá tudo liberado, não é isso, muito pelo contrário. O que ele quer dizer, e aí ele trata isso tudo, ele destrincha isso muito bem, então a gente não pode pegar só uma frase isolada, é que se eu amo verdadeiramente, o amor que Cristo me dá, porque o amor é o quê? Virtude teologal. Se o amor é virtude teologal, é aquela virtude que Deus me dá, eu não faço absolutamente nada para merecer. Deus me dá essa virtude. Existem 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Caridade é amor, caritas. Caritas é o amor pleno, o amor perfeito, o amor que vem de Deus. Existem outros tipos de amor, né? O amor eros, o amor ágape, enfim. O caritas é o amor que vem de Deus, é o amor. Então, sempre que falamos caridade aqui, nesse sentido de virtude, estamos falando de amor. Então, São Tomás de Aquino diz isso, que se eu amo, é porque Deus me deu este amor. E se eu tenho plena consciência do amor, e aí entra naquela passagem que diz assim: quem ama conhece Deus, e quem não conhece a Deus e diz que ama está mentindo, e quem ama a Deus e diz que não ama o próximo está mentindo. Conhecem essa passagem? Se eu digo que eu amo a Deus, é porque eu o conheço. Por quê? Porque Ele se permitiu conhecer através do amor. E se eu amo a Deus, é impossível não amar o outro. E se eu amo a Deus e ao outro, eu me dou, eu me entrego. Não há lamúria, entende? Não há competição. Ah, porque eu lavei uma louça, eu fiz uma fralda, eu troquei tantas fraldas, você não trocou nenhuma, é porque eu fiz comida e você não fez nada, é porque... Não há competição. Ama mais quem se doa mais. Ama mais quem serve mais. É este campo da doação que primeiro eu tenho que colocar na minha cabeça quando entra o dar conta de tudo. Porque quando eu estou muito cansada e eu ainda tiver coisas para dar conta, porque precisam ser feitas naqueles dias, eu preciso lembrar de por amor a quem eu estou fazendo isso. Por amor a quem? É por amor a quem que eu ainda estou me desgastando? Por quem que eu estou me consumindo? Né? Por quem que essa vela está se consumindo? Se não é por Jesus, é por Jesus escondido no outro. Então a primeira grande coisa que eu preciso para dar conta de tudo, e é se a gente mudar para saber que tudo dá conta e dar conta desse tudo, é amor. E se eu não tenho amor, eu preciso pedir. Então, se eu tô reclamando muito dos meus filhos, se eu tô reclamando muito do meu marido, se eu tô competindo com eles, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, se eu fiz mais, se eu fiz menos, entende? O amor não é contagem, isso é miséria, entende? A gente não precisa quantificar esse amor. Eu amo, eu me dou inteira, por mais que doa, entende? E dói, gente, às vezes dói muito. E é aí que eu tenho que lembrar, por amor a quem? Por amor ao próprio Cristo em primeiro lugar, por amor a Deus. Então, quando a situação estiver pesada demais e ainda a gente tem que fazer alguma coisa, eu preciso pedir a graça. Eu preciso pedir a graça para esse Deus, que eu consiga, já não tem... E eu falo e vou repetir isso sempre para vocês. Quando eu não tenho mais nada para oferecer, é Deus que faz do meu nada amor, tal como minha amiga Santa Teresinha. Né? Então faz desse nada amor. Então a primeira grande lição é: quem ama, faz. Pois bem, seguindo, né? Só para não me perder aqui no meu roteiro, gente, que eu começo a antecipar as coisas e quando eu vi eu já falei tudo que eu tinha programado. Então, alguns exemplos práticos, né?
O bebê acordou de madrugada, eu já tô cansada. Eu acordo toda noite, eu tô cansada, pobre de mim, coitadinha de mim. Gente, isso vai passar, sabe? Isso vai passar. É assim, ó. A gente piscou o olho, essa criança já tá dormindo a noite inteira. Daqui a pouco já é um adolescente que não quer nem acordar, sabe? Que a gente vai acordar, a criatura não quer levantar da cama. Então, isso passa. É por amor a quem que eu estou ali nutrindo, me fazendo amor, me fazendo alimento. Isso te lembra o quê, gente? Isso me lembra a própria Eucaristia. Cristo que se faz alimento por mim. Eu que me faço alimento pelo meu, entende? Amamentando ou estando ali com o tempo com a minha mamadeira, se eu não estou amamentando, não faz diferença nenhuma. A questão é que se não sou eu, essa criança não come. Se não sou eu, essa criança não toma banho, essa criança não vive. A dependência total dessa criança de mim, entende? É por amor a quem? Quanto vale a alma dessa criança? Quanto vale? Quanto vale? É incomensurável, é eterna. O meu sacrifício é isso aqui, diante do que vale essa alma confiada a nós. A alma do nosso marido é eterna, entende? Eu ter consciência disso, de que Deus o amou primeiro. Deus morreu por ele. Jesus Cristo, Deus, morreu pela pessoa que eu reclamo, entende? Então eu preciso me encher dessa consciência de que o Cristo valoriza demais essa pessoa, porque ele morreu por todos nós. E se eu amo a Cristo, olha como essa frase começa a fazer sentido. Se eu amo a Cristo e digo que não amo meu irmão, eu estou mentindo. Se eu amo a Cristo, eu devo amar o meu irmão, com todas as características, com todos os defeitos, com todas as falhas que eu estou apontando e que certamente eu estou negligenciando as minhas falhas, né? Então, esses exemplos do dia a dia, sabe? Do tipo, acordar cansada, reclamar que não dorme e reclamar que eu que faço comida e eu que não, eu acabei de limpar e essa casa tá suja de novo, enfim... essa é a vida da mãe, gente, entende? Assim, não criem falsas expectativas. A vida da mãe é arrumar e daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo. É óbvio que eu não estou dizendo que tem que continuar assim, é óbvio isso. Eu preciso ensinar essas crianças, mas ensinar com amor, com firmeza. Preciso ficar brava quando tem que ficar, né? Preciso engrossar a voz, fechar a cara. Claro, né? A criança precisa entender essas coisas. Mas entende que isso não tem que gerar em mim um tom de lamúria, não pode gerar em mim um tom de insatisfação. Eu preciso alinhar a expectativa. Eu não vou arrumar a sala e a sala vai ficar assim a semana inteira. Daqui 2 minutos essa sala tá bagunçada de novo e tudo bem. Eles vão brincar e eu vou ensinar de novo. O foco aqui é a formação humana. O foco aqui é a formação dessas crianças. O foco não é a sala arrumada. A partir do momento que o meu foco está na sala arrumada, eu perdi a batalha já. Daquele dia, né? Porque a gente sempre pode recomeçar. A partir do momento que o meu foco é a cozinha limpa, por si só, já era, gente. Eu tenho que ensinar a limpeza pela temperança, pela a virtude da própria castidade. A castidade envolve uma série de coisas, o cuidado com o corpo, é o asseio com o alimento, é o asseio com aquilo que eu coloco no meu templo, é o asseio da minha casa para o meu templo. Então, a moral aqui, a grande sacada é eu entender o que está em jogo. Está em jogo eu ensinar essas pessoas que me foram confiadas pela mão do próprio Deus, para que elas cresçam em virtude e entendam que uma casa ordenada ordena o cérebro, ordena o coração. E se eu tiver que repetir 1 milhão de vezes, que eu repita, porque chegará um momento em que eles farão sozinhos. E se eu não fizer, se eu me calar, se eu me omitir, quem falará? Quando que eles vão aprender? Com quem que eles vão aprender? De que maneira que eles vão aprender? Então o foco não é a ação em si. O foco é a virtude que está por trás e a nossa caminhada rumo ao céu. A gente não está aqui de férias,
gente, né? É óbvio que Deus nos quer felizes aqui e que a gente possa desfrutar dessa vida maravilhosa que Ele nos deu, das pessoas com as quais a gente convive, dos bons momentos, dos maus também. Mas a nossa vida aqui é um caminho para o céu e eu devo aproveitar esses momentos para crescer em virtudes, entende? Então, tô só vendo meu roteiro, gente, né? Como a gente tá... Então, assim, eu preciso primeiro lembrar que o amor é o que dá sentido, é o que dá forma a todas as virtudes, né? Outra coisa, que foi isso que eu disse agora, né? Se eu acordei, só pra finalizar o raciocínio. Se eu acordei de madrugada, é por amor a quem? Se eu vou arrumar as coisas, é por amor a quem? Se eu tenho que estudar, é por amor a quem? Se eu tenho que me dedicar ao trabalho, é por amor a quem? Entende? Pelo outro que está aqui sentado diante de mim. Enfim, o meu ofício também envolve este meu caminho de céu, né? São José Maria Escrivá fala muito disso, da vida cotidiana como um caminho de céu. Como que o meu trabalho e a minha família me conduzem à santidade. Como o meu trabalho é um dom que Deus me deu para ajudar a transformar o mundo, para ajudar a transformar as pessoas, transformar o mundo material e imaterial, né? Tanto ajudar as pessoas aqui mesmo, sabe? Com o meu ofício, tanto para ajudar as pessoas para além do meu ofício, para o céu. Entende? Porque é para isso que a gente está aqui, porque nós somos todos um corpo místico de Cristo. Somos todos corpo de um só corpo. E eu preciso ajudar o outro a chegar lá também, porque senão de nada vale a minha passagem aqui. Se a gente passar aqui como se a gente fosse isolado, sozinho, eu, meu tempo, a minha vida, os meus direitos, a gente não vai chegar lá não, gente, porque Cristo nos disse o oposto. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. É isso que ele nos ensina, né? Ele nos ensina a vigiar e orar, não a priorizar. Eu não estou dizendo que a gente não possa cuidar da gente, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas que levam tudo ao pé da letra que a gente fala. Não é isso, eu devo cuidar de mim, como eu disse, somos templos do Espírito Santo. Mas eu preciso aprender a ordenar as coisas. E a pergunta-chave é: o que eu devo fazer a cada momento? O que eu devo fazer agora? O que é importante fazer agora? Né? Como que eu resolvo isso? E isso é um aprendizado, que aí vai ficando fácil, entende? Vai ficando fácil mesmo. Você olha que ele fala, ok, entre isso e isso, façamos isso. E não dá mais peso. Por quê? Porque aquilo que é importante foi feito. Os brinquedos, dane-se, sabe? Sim, a roupa dobrada, dane-se. O que é mais importante aqui? Isso aqui. Agora é mais importante que eu descanse, eu já estou exausta, deixa a roupa para amanhã. Ok. Entende? É isso, é saber dar a cada coisa o seu tempo. Virtudes da temperança, da justiça, da ordem e do amor, envolvendo todas elas, né? Viktor Frankl também nos ensina muito sobre a questão de realizar sentidos. Então, só para frisar, né, para não sair ninguém aqui achando que, não, a gente só tem que se sacrificar e a gente só tem que, não pode se cuidar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Muito pelo contrário, a gente deve buscar realizar sentido sim, através do lazer, através do encontro com pessoas, através de pausas de contemplação com a natureza, né, através de histórias engraçadas que nos façam dar risada, desde que não firam o coleguinha, né, gente? Que não sejam histórias que firam a moral. Enfim, Viktor Frankl nos ensina essas três maneiras de ver sentido na vida. O valor vivencial. O que é o valor vivencial? É como eu me sinto amada, né? É a gente focar em como que eu me sinto amada. E não é só por pessoas, sabe? Então, sim, demore-se também com pessoas, abrace de verdade, né? Esteja presente, olhe nos olhos, beije de verdade, né? Converse olhando, esteja ali naquele momento, né? De novo, São José Maria Escrivá, né? Quer ser santo de verdade? Faças o que deves e estejas no que faça. É isso. Então, o Viktor Frankl também nos ensina isso, que a gente precisa viver esses valores vivenciais. Mas para além desses valores vivenciais com pessoas, como eu me sinto amada por pessoas, há um valor vivencial de como eu me sinto amada por Deus. Gente, o que eu fiz para merecer o sol que está lá todos os dias?
nascendo e se pondo, um céu estrelado, um mar maravilhoso. Por que quando a gente volta de viagem, a gente volta renovado, por mais exausto que a gente esteja? Às vezes a gente não descansou fisicamente nem um segundo, porque a mente descansou, porque a gente contemplou a natureza, porque a gente contemplou uma belíssima arquitetura que levou 600 anos para ser feita, com requintes de detalhes, cada detalhe simbolizando alguma coisa. E a gente olha aquela obra estrondosa e fala, gente, como alguém fez isso? Ou agora mesmo, antes de começar a live, eu tava esperando o tempo, tava vendo um vídeo de balé, né? Curiosidades, adoro ver vídeos de balé. Tava vendo um vídeo de balé, que perfeição, todas fazendo juntas ao mesmo tempo, aquele passo perfeito. A gente olha uma boa obra de arte e a dança bem executada, ela é uma obra de arte, uma música, né? Uma orquestra, você entende? Isso toca na nossa alma de uma maneira que a gente se depara com o Criador. Esse dom só pode ter emanado do coração de Deus e eu me sinto amada. Eu não fiz nada para merecer, mas essa música me toca. Quantas músicas que a gente não ouve que não toca profundo nesse sentido, né? Enfim, valor vivencial. O outro valor é o valor criativo, é o valor do trabalho, é como eu amo o mundo. E não é só trabalho, sabe, o meu ofício, mas como eu arrumo a mesa, como eu faço comida, como que eu penduro a roupa, né? Como que eu arrumo a casa, como que as almofadinhas e o cheirinho que eu coloco nas almofadas. Enfim, detalhes, como que eu recebo uma pessoa, como que a mesa tá posta, independente se eu tenho aquele monte de coisa que deixa a mesa linda, ou não, se eu não tenho a menor condição, mas eu consigo botar ali uma florzinha, eu consigo botar, dispor as coisas que eu tenho de uma maneira harmoniosa. Isso é valor criativo, é como o outro se sente amado por mim, né? E ter tempo para essas coisas é fundamental, porque nisso a gente vê sentido na vida. É assim que a gente vê sentido na vida, entende? É assim que a gente encontra o sentido, em deixar pessoas felizes, em proporcionar momentos de alegria, em viver também, em receber esses momentos. E a terceira maneira de realizar sentido de Viktor Frankl, que a gente não vai entrar hoje porque não tem muito a ver com o nosso tema, mas que é o sofrimento, que é quando o sofrimento se impõe e a gente consegue, que é aquilo que eu falei no começo da live, independente do que está acontecendo, eu saio de mim e eu tenho a liberdade de enxergar aquela situação diferente, de crescer com ela. Mas esse é papo para outra live, né? Então, na prática, a administração do tempo deve incluir essas coisas, sim. Eu devo ter momentos de lazer, de prazer, e eu devo ter momentos de criação, de execução, de transformar esse mundo. Em ambos eu estou fazendo sentido na vida, eu estou mostrando sentido na vida, eu estou enxergando o meu, ao mesmo tempo em que a maneira como eu vivo pode elevar a minha família ou arruinar a minha família. Entendem isso? A maneira como eu enxergo e como eu vivo, o tom que eu dou a essa vida pode elevar a minha família, porque uma virtude eleva todas. Não existe a virtude, gente, ela vem de Deus. Então a virtude não é egoísta. Se eu sou virtuosa em um ponto, uma virtude começa a puxar a outra. E quando você vê, você está vivenciando virtudes. O contrário é verdadeiro também. Porque o caminho para o céu, né, é assim. Se eu não estou subindo e não estou me esforçando para subir, se eu paro, gente, é ladeira abaixo. Se eu não estou evoluindo, eu estou regredindo. Entendem? Então é isso. Então, assim, dividir o tempo é importante, né? E como que a gente divide esse tempo, né? Esses últimos minutos da nossa live, eu queria trazer como que eu dou conta de tudo. Como que eu, Fernanda, dou conta de tudo. Eu me faço a pergunta de que tudo que eu tenho que dar conta de uma maneira... Eu faço duas coisas, né? Uma vez por ano, eu faço o que eu chamo de brainstorm cerebral, né? Que é assim, uma tempestade de ideias de como que eu imagino o meu próximo ano. Então, como que eu projeto isso, né?
É tipo, o que eu gostaria de fazer, quais as metas para minha vida profissional, quais as coisas que eu queria desenvolver com as crianças, se eu queria desenvolver alguma habilidade nova, qual virtude do ano, né? Qual a virtude que a gente vai trabalhar naquele ano. Eu vou jogando ideias. Então, assim, a gente gostaria de conhecer tal lugar, a gente queria estudar inglês, por exemplo. A minha filha tem esse sonho aqui, eu quero tentar realizar, minha outra filha queria isso. Vou colocando ali para que eu consiga distribuir isso ao longo do ano. E distribuir de que maneira? Para minimamente eu começar a planejar. Então, pera, se a gente quer fazer a viagem X em agosto, quanto que eu vou gastar por mês? Quanto que eu tenho que economizar? E aí isso me dá motivo para falar não, por exemplo. Não, por quê? Porque a gente vai viajar, então a gente não pode gastar. Não, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Entende? Então, assim, de uma maneira bem... Se vocês se interessarem por esse método, me falem que a gente faz uma live dessa daí, eu faço brainstorm com vocês ao vivo, a gente vai conduzindo, né? Mas, enfim, isso a gente vai encaminhando as coisas. Então, assim, até na vida profissional e tudo mais, vou colocando isso ao longo dos meses. Mas no dia a dia, né, isso é só para ter um norte do meu ano, né, do que eu espero para aquele ano. Mas no dia a dia, uma vez por semana, eu faço a minha agenda, tanto dos pacientes, né, que eu Fernanda, trabalho meio período, então eu trabalho de manhã, à tarde eu fico com as crianças, eventualmente eu atendo alguns pacientes à tarde, normalmente quando são fora do país, por causa do fuso horário e tudo mais, atendo aos sábados o dia inteiro, atendo em 2 cidades, então tem dia que eu tô em Araraquara, tem dia que eu tô aqui em São Carlos, e aí eu fico por blocos, tá? Então assim, as minhas manhãs são paciente, organização de Instagram, produção de conteúdo, né? Eu vou distribuindo assim, que são coisas que eu preciso fazer. O que faz parte do meu trabalho? No meu trabalho faz parte produção de conteúdo, faz parte produção de textos, as aulas que eu dou, os cursos que eu dou, né? Os pacientes que eu atendo, as coisas que eu tenho que fazer depois dos pacientes, né? Os prontuários, os materiais, as coisas que eu tenho que enviar e tudo mais. Então, isso vai sendo distribuído em blocos. Então, isso eu preciso fazer, entende? Isso tá lá já, tá na minha agenda. Para além disso, as coisas de casa. Eu começo a pensar o que é importante, o que é urgente e o que é desejoso. Então, em 3 colunas, eu escrevo assim, urgente, importante, desejoso. E no meu combinado mental comigo mesma, eu coloco lá, né? E aí você pode fazer um que que funcione para você, mas para mim não tem dado certo. Então, o que é urgente que eu faça? O urgente para mim é nessa semana. Eu tenho que fazer essas coisas nessa semana. Aí eu começo nesse checklist mental que eu faço, né, às sextas ou aos domingos, depende de como foi a semana, eu vou levantando coisas para fazer na semana. Eu tenho que levar um filho no médico, tenho que tomar vacina de outro, tenho que tem que ver um negócio de um cano que estourou, tenho que fazer enfim, né, algumas coisas assim, orçamento de alguma coisa, eu preciso levar outro filho comprar roupa, porque não cabe mais nada, vou fazendo. Então assim, vou fazendo essa lista, o que daqui é urgente, que não dá para esperar. Cara, não dá para esperar o médico, não dá para esperar o óculos que eu tenho que mandar fazer da minha filha, não dá para esperar, é essa semana, entende? Aí eu vou alocando isso em blocos, com uma visão realista, entende? Quanto tempo você demora para ir no médico com uma criança e voltar? Cara, minimamente 3 horas, né? É difícil a gente conseguir menos do que isso com uma criança, né? Com várias, então, por aí, né, gente? 2 horas, enfim. Depois disso, será que vai caber eu fazer? Lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, porque eu tenho que fazer... Gente, não vai caber, essa meta não é realista. Então, certamente, algum prato vai cair essa semana que a gente tem mais médicos. Qual prato vai cair? Eu preciso escolher. A gente não é malabarista, sabe? De circo que tá lá rodando prato, todos aqueles 55 pratos. Eu não sou malabarista, eu tenho certeza que você também não é malabarista. E a gente não vai conseguir rodar todos esses pratos. Se eu não escolher qual prato vai cair, a vida vai escolher por mim. E às vezes o prato que cai é aquele que não poderia cair. É a harmonia com o meu marido,
é a minha paciência com os meus filhos, é a minha espiritualidade. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas falam pra mim, eu não tenho tempo pra rezar, eu não tenho tempo pra rezar, eu não tenho tempo pra rezar. Gente, o tempo é o mesmo. Eu preciso priorizar aquilo que é importante. O que é importante pra mim? Caramba, se Deus é o centro da minha vida, se ele é o que sustenta a minha existência, eu preciso rezar. Eu vou ter que rezar. Insere isso na sua rotina. Insere, você decide. Alguma coisa vai cair. O que vai cair? Eu não vou pendurar roupa hoje. Entende? Eu não vou fazer isso todo dia. Eu não vou lavar roupa todo dia. Eu não vou aspirar a casa todo dia. Eu vou colocar Jesus no centro da minha vida. Priorizando-o. Porque se eu não escolher qual prato vai cair, a vida vai fazer cair. Né? E a vida é cheia de cilada, gente. Vai cair aqueles pratinhos e sempre cai de verdade na terapia. O que eu mais ouço dos meus pacientes de terapia é isso. É a falta de paciência com as crianças, é a desarmonia com o marido, é a briga com o esposo, é a insatisfação com o casamento, essa cobrança, é essa competição, é a espiritualidade. Eu tô longe de Deus, eu tô distante de Deus, a minha fé esfriou, eu não sou mais como eu era antes. É a ansiedade, ó, a saúde emocional, o equilíbrio emocional indo para as cucuia. Por quê? Volta lá no cortisol que a gente falou no início da live. Não vai dar conta, gente. O cortisol sobe porque você colocou 95 metas por dia e sua cabeça vai ficar repassando. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, você não fez aquilo outro, você não fez aquilo outro. Você vai ficando cansada, você vai entrar no modo de luta e fuga. Seu cortisol tá subindo, você tá... Alguém falou isso aqui pra você, você já dá uma resposta assim que é um soco no meio da cara. É ou não é, gente? E isso vai te levar aonde? A lugar nenhum. A lugar nenhum. Aliás, vai te levar a algum lugar. Um lugar bem distante daquele que você gostaria de estar. Para fazer aquele brainstorm que eu falei para vocês, a primeira vez que eu fiz, eu imaginei a minha vida com 90 anos. E eu pensei, aonde eu quero estar quando eu for idosa? E eu faço isso na terapia com os meus pacientes, sabe? Às vezes eu mando escrever carta, uma carta de aniversário para o seu aniversário de 90, de 70, enfim. Por quê? Eu tenho que viver o hoje, claro que eu tenho que viver o hoje, os dois pés fincados aqui, mas o meu coração precisa se encher de esperança e eu preciso fazer o bem, porque eu não domino a minha vida. Pode ser que eu nem chegue, pode ser que amanhã eu morra, pode ser que eu saia daqui e morra, gente, mas eu preciso ter planos, eu preciso ter metas, e isso é esperança, e esperança é virtude teologal a gente pede para Deus. E aí, enfim, nessa primeira vez que eu fiz o brainstorm, eu me projetei lá com uns 90 anos, numa mesa linda, cheia de crianças, netos, bisnetos, noras, genros, muitos filhos, eu e meu marido, bem velhinhos, com o rosto cheio de marcas, eu apertando a mão dele, e a gente se emocionava. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, a gente olhava aquela mesa bonita, bem italianona, sabe, cheia de coisas para comer, com a graça do bom Deus, uma mesa farta, um momento de alegria. E naquele olhar entre eu e meu marido, nesse meu brainstorm que eu fiz do futuro, eu senti, sabe, aquela gratidão, sabe, uma coisa assim, puxa, que vida bonita que eu tive. E aí eu olhei pra minha vida naquele momento, a primeira vez que eu fiz esse brainstorm foi em 2017, e eu falei, caramba, eu não tô caminhando pra isso. Aonde eu quero chegar tá pra cá e eu tô indo pra cá, sabe, assim, não vou chegar ali. Foi ali que me deu um estalo de eu tinha que mudar muita coisa na minha vida, mas isso é papo pra outra live. Eu só quero contextualizar vocês de que ter essa visão do futuro, né, e Viktor Frankl nos fala isso também. Viva como se essa fosse a sua segunda chance e da primeira você tenha feito tudo errado, né? Para isso a gente precisa ter esse exercício de olhar assim, como que eu quero viver e como que eu estou vivendo, aonde eu quero chegar, como que eu quero chegar, eu quero ser como com os meus filhos no futuro, eu quero ter que tipo de relacionamento com os meus netos, eu quero um casamento firme, junto, sabe? Eu quero um casamento sólido. Como que eu estou construindo isso? Eu quero ser doce, eu quero ser aquela vozinha de livro, sabe? Que as crianças gostam de estar perto.
eu tô criando essa pessoa ou eu sou uma pessoa ranzinza, mal-humorada já e ninguém quer nem chegar perto de mim, que dirá quando eu tivesse 90 anos já cansada da vida, gente, se com 40 já tá assim, entende? Então assim, será que o caminho que eu tô pegando vai me levar para onde eu acho que eu vou? E a vida é nossa, entende? Então assim, eu fico pensando, sabe, na semana, vocês sabem, né, que eu compartilhei com vocês que a gente entregou mais 2 bebês para Deus, né? A gente devolveu os nossos gêmeos para Jesus da última gravidez. E na semana em que tudo aconteceu, cara, minha casa ficou um caos. um caos total. E eu olhava para aquilo chegava a me dar um comichãozinho e eu falava, não, cada coisa tem seu tempo e nesse tempo eu tô cuidando disso aqui, desse tempo, né? E como eu tava mais frágil fisicamente, né, por todo o processo, o Rê tava dando mais conta das crianças, a minha filha mais velha também, então assim, não dá pra exigir deles também, entende? Porque às vezes o nível de perfeccionismo é meu, eu que tenho que mudar isso, não são eles, entende? Então assim, não tem que estar a casa do jeito que eu quero e todo mundo tem que trabalhar, não. Às vezes o nível de perfeccionismo é meu, né? Minha filha que brinca muito comigo, fala assim, minha mãe chega e fala assim, nossa, a casa tá uma zona. Aí ela fala, a zona da minha mãe, é um lápis fora do lugar. Entende? Então assim, será que tá uma zona mesmo? E aí essas coisas me levam a pensar, será que minha casa tá uma zona mesmo? E bom, o fato é que passou e que as coisas entraram no lugar e tá tudo bem, entende? Assim, a vida passou, gente, sabe? Uma hora vai entrar no lugar, essa pilha de roupa vai ser dobrada, a roupa suja vai ser lavada, sabe? Calma, né? Calma. Olha o que é prioridade. O que é prioridade é pessoas. Depois as coisas. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Tô fazendo comida, meu filho não para de chorar. Para! Pega seu filho. Põe ele no colo, fica 5 minutos com ele, pega uns feijão ali, bota no chão para ele botar num potinho. Ah, mas vai bagunçar a casa. Qual que é a prioridade? Pessoas, depois as coisas. Ah, eu não consigo nem fazer comida. Consegue, tenta. Se é bebezinho, bota no sling, põe num carrinho, fica balançando. Mas é muito exaustivo pra mim. Gente, amor, volta lá no Isna, vamos voltar. Amor, doação, entrega, morte de cruz, Jesus fez por nós, né? Eu sempre digo isso e vou falar sempre, então se você já ouviu, vamos ouvir de novo. A gente costuma dizer, né, assim, por quem você morreria? Você morreria pelo seu filho? Você morreria pelo seu marido? Por seus pais? E normalmente as pessoas respondem, claro, né, assim, eu entrego minha vida, se tiver um ladrão, uma arma apontada, eu troco minha vida. Cara, qual a chance disso acontecer? Entende? Assim, eu acho lindo, lindo mesmo, porque há pessoas que não entregariam a própria vida. Mas fato é que e morrer no dia a dia? Qual a sua disposição para morrer no dia a dia? Qual a sua disposição para morrer para sua vontade, para sua preguiça? Qual a disposição para morrer para o seu ego, para o seu orgulho, para sua vaidade? Qual a disposição? E é isso que Cristo nos convida. É nessa morte diária. É isso que Santa Teresinha nos ensina. Se eu não sou uma grande mártir do amor, né, que morre por alguém, e ela morria de medo de ser chamada para ser mártir porque ela achava que ela não teria coragem, ela vem nos ensinar esse martírio do amor. Esse martírio de quem cala quando quer falar besteira, entende? Quando quer ofender e se cala. Esse martírio de alguém que já fez alguma coisa e alguém vai lá e você tem que refazer e você faz por amor. É óbvio que com filhos a gente precisa ensinar, tá, gente? Não é pra ser capacho, não. A gente ensina, a gente põe pra fazer, né? Então, é o amor que tem que nos guiar. Lembra disso? Eu quero que se vocês puderem sair daqui com uma frase que seja: o amor dá forma a todas as virtudes. E se couberem 2 frases, o amor dá forma em todas as virtudes, e a outra é: de que tudo eu tenho que dar conta. E para saber de que tudo eu tenho que dar conta, eu começo a organizar meu pensamento dessa maneira, né? O que é urgente? O que é necessário? Entende? É necessário que eu cote esse orçamento. Ok, gente, mas isso pode esperar o quê? 15 dias?
Joga isso para a agenda da semana que vem. E quando esse pensamento do seu perfeccionismo bater na sua cabeça, mas tem que fazer o orçamento, você vai responder para ela, aquieta, Marta. Já jogamos para semana que vem, Marta. Calma teu coração. Entende? A gente conversa de uma maneira lógica com a nossa mente. Porque crença a gente quebra com raciocínio lógico, com argumentos lógicos. Então, esses impulsos virão, porque a gente tem uma vida como fala, gente? De modus operandi, né? Em que a gente é perfeccionista, em que a gente quer fazer tudo da melhor maneira, a nosso ver. Mas a melhor maneira é com amor. E se aquilo que eu for fazer for mexer com a minha capacidade de amar naquele momento, é melhor que eu não faça. Se aquilo que eu for fazer for tirar a minha paciência, é melhor que eu não faça. Entende? É melhor que eu perca um braço do que eu perca o reino do céu, que eu perca um olho do que eu perca o reino do céu. Que dirá uma roupa pra dobrar, gente? Pelo amor de Deus, qual que é o tamanho disso? Sabe, assim, às vezes eu tô falando com nervoso porque eu tô falando pra mim mesma, porque eu sou essa pessoa perfeccionista e que diariamente converso com o meu cérebro. Não, Fernando, primeiro as pessoas, depois as coisas. Não, Fernanda, você não vai fazer, você vai dormir, porque você precisa dormir. Entende? Então, assim, começar a ordenar. Oração e informação. Certo, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu não consegui ver comentário algum mesmo, não sei nem o que aconteceu, travou, não vi quem entrou, quem não entrou, enfim, não sei quem tá aí, mas agradeço demais a companhia de quem esteve aqui, de quem permaneceu o tempo todo, quem ficou só um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Por favor, compartilhe com mais gente, manda para alguém que você acha que possa fazer sentido, né? Coloca lá para a pessoa ouvir, porque isso pode ajudar alguém, sabe? Eu vejo no consultório como as pessoas sofrem com essas questões. E vamos continuar esse papo. Se você gostou desse assunto, deixa eu saber se eu elaboro lives estruturadas de como eu organizo essas coisas que eu falei para você. Quais são essas ferramentas que eu uso, que aí a gente vai trabalhando isso em outras lives, né? O assunto é grande. Se você gostou do tema dessas virtudes para a gente desmiuçar cada uma delas, me deixa saber, deixa seu comentário, por favor, contribua com a minha produção de conteúdo, porque ela é feita para vocês, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem no nosso Papo de Comadre.